Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Soldado Wallace aqui, mais uma vez, e dessa vez a gente vai comentar sobre a prova que será aplicada pela Banca Idecam no dia 30 de novembro, para o concurso do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Pessoal, a gente vai comentar única e exclusivamente sobre a prova discursiva, como a Banca Idecam costuma cobrar, o que ela cobrou no seu edital agora, né? Para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e no que você deve ficar atento, tá? Os critérios de avaliação, tá? Esses pontos em amarelo que a gente vai passar por eles foram pontos de destaque, acho é, interessante expor nesse vídeo aqui para vocês, tá? Após a análise do edital aqui, no que tange a redação, a gente vai comentar sobre 4 provas que foram aplicadas pela Banca Idecam. E aí você vai ver o estilo, tá? É, que a Banca Idecam costuma cobrar, tá? São provas que eu encontrei e que eu acho que podem se encaixar aí para sua redação também, tá? Vamos lá. Primeiro, né, caneta azul ou preta. Não vai você, candidato lá, chegar com uma caneta vermelha, beleza? Vamos lá, seguindo. Essa é simples, né, bem básica aí para quem já faz concurso há um bom tempo. Geralmente, às vezes é só preta, né, ou às vezes é só azul. Aqui a banca é bem flexível, azul ou preta. Vamos lá. A folha de rascunho é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade. Isso aqui também, né? Para você que é concurseiro aí, já deve saber disso aí. Existe uma folha oficial, né? Onde você vai escrever o seu texto e ali ele vai contar pontos, né? E existe a folha de rascunho. Beleza, a folha de rascunho ela não vale para tal finalidade, né? Não tem ponto. Mas eu aconselho muito que você, candidato, faça assim o primeiro texto na folha de rascunho e depois passe só então para a folha oficial, né? Para evitar erros, rasuras, tá? Conflito de ideias, beleza? Vamos lá, seguindo. O edital fala para nós que no dia terá um cartão numerado e destacável, tá? Onde você, candidato, vai colocar o seu nome ali e o aplicador da prova vai destacar, para que não fique identificado de quem é aquela prova, né? Quem é que fez aquela redação, e para assim a pessoa não ser beneficiada lá na frente. Vamos lá. Isso aqui é o que o edital nos diz. Pode chegar lá no dia e não ter esse cartão destacável e numerado? Pode, tá? Às vezes a banca faz um copia e cola e é muito comum que chegue lá no momento e não tenha isso. Qualquer dúvida, pergunte para o aplicador da prova, tá? Mas em tese é para estar assim. Eu destaco esse ponto porque muitos aplicadores de prova não estão preparados para aplicar a prova, tá? São pessoas contratadas em cima da hora, que não passaram por uma instrução bem fundamentada, é uma instrução bem breve, então eles muitas vezes não sabem responder as perguntas de vocês também. O edital nos disse aqui, né, que haverá um cartão numerado destacado. Mas enfim, vamos lá. Continuando. Não rasure, né, qualquer letra ou número da sua prova discursiva, tá, o que está escrito na sua folha oficial. Isso aqui basicamente fala sobre isso, né, essa rasura. Vamos lá. E agora os critérios de avaliação. Eu vou passar tudo de forma mais rápida aqui para que a gente possa analisar as provas depois, tá? Vamos lá. Apresentação, legibilidade, margens e parágrafos. Pessoal, isso vale 5 pontos. Então, candidato, pelo amor de Deus, apresente um texto legível, tá? Apresente um texto bem estruturado, tá? Não vai você lá fazer a sua introdução com 3 linhas e o seu desenvolvimento com 7. Isso prejudica a sua apresentação, tá? A sua letra deve ser legível, tá? Respeite as margens, não ultrapasse as margens, né? E a estruturação dos parágrafos ali que eu já comentei. Se você fizer isso, 5 pontos já são seus, só por isso, tá? Manutenção do tema proposto, né? Então, assim, é, não fugir do tema. Isso é algo que muitos candidatos têm uma certa dificuldade, tá? E depois eu vou aqui, enquanto a gente analisa essas 4 provas, eu vou falar sobre a manutenção do tema proposto aqui, tá? E como a gente pode se ater ao tema. Beleza? Articulação entre as partes do texto, então a coesão, né? Pô, eu não posso ter uma quebra de coesão ou de coerência, né? Numa hora eu estou falando sobre o impacto do calor extremo, que é o tema que a banca vai me dar, por exemplo, e na outra eu estou falando
sobre, é, sei lá, vamos lá, as enchentes e as marés, né? Enfim, quebra de coesão, quebra de coerência, tá? Então as partes sempre devem estar interligadas, né, no nosso texto. Conectivos são essenciais para isso, tá? Dessa forma, deste modo, sendo assim, portanto, todavia, tá? Embora esses conectivos eles dão coesão, eles dão liga, como se fosse uma massa de um bolo, né? Aquela massa que ela pega aquela liga, ela fica homogênea. Então, esses conectivos me ajudam a, a manter essa articulação entre as partes do texto, tá? Habilidade argumentativa, atualização, originalidade, relevância das informações. Então, assim, eu não posso dizer que uma caneta é azul simplesmente dizendo é azul. Eu tenho que dar uma base. Olha, essa caneta ela é azul porque no momento em que eu utilizo ela e faço um traço no papel, a cor que sai no papel é uma cor azul. Logo, então eu estou embasando. Essa é a minha habilidade argumentativa. Eu estou dando base para a minha argumentação. Eu não estou só dizendo que a caneta é azul. Eu estou dizendo que eu peguei a caneta, eu usei a caneta, eu risquei com a caneta e, por conta disso, eu consegui verificar que a cor que sai da caneta é azul. Logo, eu posso chamá-la de uma caneta azul, tá? Aí, aqui não entra, infelizmente, né, a ideologia de gênero, né? É uma caneta azul porque ela se sente azul. Não, a gente não pode usar a nossa habilidade argumentativa dessa forma, tá? Isso a gente deixa para o mundo irreal aí. Vamos lá. Progressão no desenvolvimento das ideias e coerência entre os argumentos apresentados. Então, assim, eu comecei a falar de uma coisa, eu tenho que progredir. Vamos lá. Usando de novo aquele tema dos impactos do calor extremo, né? Se a banca me pede impactos, plural, eu tenho que falar de um impacto. Um impacto do calor extremo são os desmaios, são a alta temperatura causa desmaios espontâneos, tá? Então eu posso falar ali sobre desmaios espontâneos, e tal. Ponto. Eu tenho que falar de mais alguma coisa, tá? Entretanto, as queimadas espontâneas também são um problema do calor extremo. São impactos, são consequências desse calor. Então, o meu texto ele tem que fluir, ele não tem que ficar só em uma ideia e ficar patinando naquela ideia. Pense, você tem 30 linhas para falar de muitas coisas ali, tá? Aliás, duas coisas, né? Eu sempre falo sobre dividir o tema em dois subtemas. Eu posso comentar isso depois aqui também. Vamos lá. Então, isso é progressão, né? Não posso patinar nas mesmas ideias, né? E falar as mesmas coisas. Isso é cansativo e o avaliador não tem interesse nisso, tá? Vamos lá. Objetividade, ordenação e clareza das ideias. Pessoal, muita gente tem uma mística, né? De querer, talvez, propor a solução para aquele problema de uma forma que ele quer sair dali com um prêmio Nobel, né? Não, a gente precisa ser objetivo, claro, rápido, tá? Não precisa ser muito filosófico nas ideias, mirabolante nas ideias. Pense, o básico, a prova. Responda exatamente o que a banca te pediu, tá? De forma direta, de forma objetiva, e pode ter certeza que você vai alcançar esses 5 pontos. É bom até, tá? Porque a banca Idecam, ela deixou isso bem claro. Objetividade. Muitas bancas não têm esse critério de avaliação, objetividade, tá? Então a banca já está dizendo para o candidato aqui, ó, seja objetivo, tá? Não faça rodeios. Fale aquilo que eu te pedi, beleza? É isso, o básico, a prova. Vai por mim. E vamos lá, o que vale mais ponto aqui é a formulação linguística, segundo as regras, né? A morfossintaxe, ortografia e a pontuação. Pessoal, você que não tem um bom domínio, tá? Procure estudar a língua portuguesa, tá? Porque nessa prova, de forma isolada, o domínio da norma padrão é o que mais vale. A prova vale 50 pontos. Tudo isso aqui, ó, é redação, ideias, apresentação, habilidade argumentativa, tá? Mas nada adianta se eu tiver uma péssima formulação linguística, ou, né, a falta de domínio na norma padrão da língua portuguesa. Por quê? Eu não digo que você vai perder só os 20 pontos. Você vai perder também a progressão. Você vai perder a articulação entre as partes. E pode até perder também
na manutenção do tema proposto, porque às vezes você sabe, você conseguiu na sua mente se ater ao tema proposto, entretanto, pela falta de domínio da norma padrão, pela falta de articulação entre as partes do texto, entre as ideias, o avaliador nem conseguiu entender que você ficou no tema, tá? Então, muito importante, tenha um domínio da norma da língua portuguesa, tá? Vamos lá. E aí, tem esses critérios aqui, e a banca ela é matemática, tá? Isso aqui, isso aqui é meio ruim para o candidato, né? Porque na hora de a gente entrar com o recurso, a gente vai ver que os descontos são tabelados. Então, se o avaliador é, fez o cálculo e ele acertou o cálculo, dificilmente a gente consegue entrar com recurso. Tá? Então, você que está assistindo esse vídeo aqui, espero muito que você não precise entrar com recurso para o sétimo critério, né? Que é o domínio da norma padrão. Né? Então, aqui ele diz: será diminuído 6 décimos a cada erro relacionado às convenções escritas. Então, ortografia, acentuação, pontuação, tá? Um posicionamento de vírgula, uma pontuação errada, uma crase errada, tá? Vai ser descontado 0,6 décimos. Bastante, né? Cada erro, tá? 0,8 décimos para cada erro relacionado à morfossintaxe, tá? Então, aqui, né, um erro de concordância, por exemplo, tá? Vamos lá, um ponto por cada erro relacionado à propriedade vocabular. Vamos lá, por linha efetivamente escrita, entende-se que no mínimo duas palavras, entende-se a linha com no mínimo duas palavras completas. Por que que isso aqui é importante, né? Aqui fala que o texto deve ter no mínimo 20 linhas. Então, o candidato preguiçoso foi lá, escreveu 19, e aí a 20ª linha, ele foi lá e escreveu uma palavra completa. Opa, pronto, aqui eu já não escrevo mais nada. Tô safo, tô sossegado. Vai ter, será atribuída nota zero para esse candidato. Porque a banca nos diz que no mínimo duas palavras completas para que a gente possa entender que aquela linha foi efetivamente escrita. Beleza? Mas você, candidato que está vendo esse vídeo, não vai focar nas 20 linhas e vai focar sim nas 30, beleza? Porque um texto bem escrito é escrito com 30 linhas, tá? Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não respeitar o mínimo de 20 linhas, né? Então eu não posso escrever 19 linhas e achar que meu texto vai ser corrigido, porque eu vou ter nota zero atribuída a ele. E é isso. Aqui, né, a data da prova, não sei se houve alteração ou não, 30 de novembro, né? Com início às 14 e finalização às 19. Vamos lá. Pelo edital a gente acabou de passar aqui, então agora a gente vai ver sobre as provas. Prova da Polícia Militar da Bahia, o CFO da Bahia, então, poxa, eu tô vendo, eu fui ver esse edital aí porque eu tô querendo prestar para soldado. E, pô, caramba, prova pro CFO da Bahia, será que é a mesma coisa? Olha só, gente, olha só, tá? Aqui é um tema, aliás, aqui é o texto de apoio, né? E aqui o que o avaliador nos pede. Com base nos textos motivadores, seu conhecimento sobre o tema, redigir um texto dissertativo argumentativo de 15 a 25 linhas, né? Não é o caso de vocês, sobre o tema o impacto das dietas da moda na saúde da população brasileira. Pessoal, eu adoro quando a banca me dá os impactos, tá? Ou o impacto, né? Aqui ele pede só o impacto. Mas ele pede o impacto das dietas, então eu posso falar de mais de uma dieta, né? Da moda na saúde da população brasileira. Isso é muito bom, tá? A gente pode pegar esse tema central, como eu falei para vocês, e dividir ele em dois subtemas, né? Então você vai começar a sua introdução lá, né? No que tange aos impactos da dieta da moda na saúde da população brasileira, sabe-se que esse é um tema muito importante, tal, tal, tal. Você vai fazer a sua introdução lá como você está acostumado, tá? Só fazer as substituições lá para cada tema. E aí você vai dizer, dentre os impactos, né? Dentre o impacto das dietas, dentre as dietas, né? Que causam maior impacto na saúde da população brasileira, podemos destacar aquela
aquela dieta, eh, aquela dieta cultural e aquela dieta realizada por um profissional, né? E aí vamos lá. Aqui ele fala de dietas da moda, né? Então a gente pode destacar que aquela dieta cultural, né? Muitas vezes apresenta é, algo errado, né? Algo que veio pela uma cultura, mas não teve um estudo, e aí leva aquela pessoa à dieta a cometer alguns erros, e isso pode ser prejudicial para a saúde, né? Entretanto, a gente sabe que uma dieta, daí você vai falar sobre a dieta positiva, né? Uma dieta que é aplicada por um profissional da área, isso impacta sim também a saúde da população brasileira. Entretanto, de uma forma positiva, aquela pessoa pode sair de um estado ruim, né? De uma condição mórbida para uma condição saudável. Entende, pessoal? São duas ideias. Eu apresento elas de forma bem breve na minha introdução e retomo elas no meu desenvolvimento. Eu não vou criar o texto inteiro aqui porque isso demanda tempo, né? E eu não tenho nada na manga aqui também, então eu estou só jogando ideias para vocês do que vocês devem fazer. Excelente texto, um tema muito fácil de dissertar, tá? E isso aqui foi para o CFO. Saúde, dieta. Te pergunto, tem alguma coisa a ver com a polícia militar? Nada, tá? O candidato que estudou direito penal, que estudou direito constitucional, que estudou português, raciocínio lógico, está preparado para um tema desse? Tem que estar, tem que estar, tá? Porque o avaliador ele te dá todo um texto de apoio aqui. Não é nada que você não conheça, tá? E ele ainda te dá um texto de apoio. E ele fala sobre os impactos das dietas na moda. O que, que ele quer saber? Quer saber as consequências, tá? Que consequências essas dietas da moda trouxeram ou continuam trazendo para a população brasileira? Poxa, é simples, tá? Se eu te pedisse uma opinião agora, eu tenho certeza que você teria a sua opinião formada, tá? Beleza? Então, dê a sua opinião de forma objetiva, direta, clara. Beleza? Vamos lá. Prova, segundo tenente, mais uma vez, pessoal. Banco Decan, museologia, não sei nem para que que serve, né? Deve ser alguma coisa de museu, mas enfim, não sei de onde é que é também, tá? Corpo de Bombeiro, ó, CBMDF e Decan 2017, tá? Então, você vai fazer para soldado, né? Ou, enfim, se você está vendo para oficial, os critérios de avaliação também não mudam muito aqui. Pode se basear, sim, nesse vídeo. Vamos lá. O inevitável enfrentamento de tragédias, uma postura profissional e humana. Aqui já é um tema mais aberto, né? Ele não pede para que você fale sobre o impacto ou sobre causas, né? Sobre consequências. Então, é um tema um pouco mais aberto. Você pode tanto falar sobre consequências como causas disso, né? Mas é, é interessantíssimo que você fale sobre esse tema, tá? Que você amarre esse tema. Então aqui ele dá duas posturas diferentes. Excelente, isso aqui é muito bom pra gente, porque a gente pega esse tema central e a gente vai dividir ele em duas posturas. Uma postura profissional e uma postura humana. Então, no que tange ao nível de enfrentamento de tragédias, há sempre, ou existe sempre, uma postura profissional e uma postura humana. Elas devem caminhar de mãos dadas, né? No que tange à postura profissional, é importante que o profissional, no enfrentamento da tragédia, seja extremamente frio, mesmo diante de situações de calamidades públicas, onde ele possa encontrar pessoas extremamente feridas. Entretanto, aí você vai colocar no segundo desenvolvimento. Entretanto, a ação humana desse profissional é muito importante, porque a pessoa que sofreu a tragédia também pretende ser acolhida, além de ser salva, tá? Então, poxa, gente, isso aqui, para vocês que estão estudando para o Corpo de Bombeiro, né, é um tema que está dentro da área de vocês, tá? Então, poxa, o que que a Bank Decan busca, né? Porque aqui não teve nada a ver com cargo. Aqui já tem tudo a ver com cargo, tá? Então, pessoal, vocês devem estar sim preparados para qualquer tipo de tema, beleza? E no final eu vou dar uma dica para vocês aí. Fiquem comigo até o final. A gente vai analisar mais duas aqui e vamos encerrar esse vídeo. Eu vou dar uma dicasinha lá no final, beleza? Vamos lá. É, aqui, IDECAN 2017 aspirante, né? Então eu acho que foi no mesmo ano, só para cargos diferentes, né? Aspirante do Corpo de Bombeiro. Os avanços tecnológicos e seus impactos. Impactos, de novo, a favor do meio ambiente. Dentre tantos impactos dos avanços tecnológicos, no meio ambiente podemos destacar dois: o impacto tal e o impacto
o impacto X e o impacto Y. No impacto X, podemos ver que tal, 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 tal. Entretanto, o impacto Y apresenta que tal, tal, tal. Pô, gente, eu não estou pensando aqui, eu não tenho cartas na manga, eu não fiquei pensando na redação antes de trazer esse vídeo aqui, mas é isso, tá? Pega aquele tema maior, e se ele não te apresenta dois subtemas, como esse tema que apresentou, uma postura profissional e uma postura humana, você vai lá e você vai destacar. Pô, dentre seus impactos, então tá, peraí, os avanços e seus impactos, eu vou destacar dois impactos aqui. Um eu vou colocar no meu desenvolvimento 1 e outro eu vou colocar no meu desenvolvimento 2. Feito? Pessoal, peguem essa aula, tá? É uma aula grátis isso aqui. Peguem essa aula. Sejam objetivos, rápidos, é isso que a banca quer. O que meu navegador fez aqui? Vamos lá. É, agora, IDECAM, prova de professor, tá? Ano 2024. É uma prova mais próxima aqui para vocês, né? Cara, por que que eu... isso aqui eu não lembro por que que eu trouxe. Tá. Vamos lá. Acredito que isso aqui não seja muito o caso de vocês, né? Como é uma prova para professor, ele foi um pouco mais específico, né? Ele pede aqui, né, o papel do ambiente alfabetizador, as dificuldades de aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, apresentando argumentos consistentes e propondo possíveis soluções para superar as problemáticas apresentadas, tá? Isso aqui é uma prova para professor, tá? Foi no ano 2024. Eu acho que foi por isso que eu achei interessante trazer, porque era uma prova bem próxima. Ele pede três coisas aqui. O papel do ambiente alfabetizador, né? Tranquilo aqui. Na verdade, ele começa a pedir aqui as dificuldades de aprendizagem. Então, o candidato, nessa prova, ele teve que falar sobre as dificuldades de aprendizagem do aluno, tá? O desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Isso aqui é tudo numa só, né? Apresentando argumentos consistentes e propondo possíveis soluções para superar a problemática apresentada. Tá? Talvez a prova de vocês venha com esse final aqui, ó, tá? Geralmente, as propostas de soluções para superar a problemática, elas devem ser encontradas na sua conclusão. Então, após os desenvolvimentos, após vocês elaborarem os desenvolvimentos ali, caso seja um problema, né, que a banca traga para você, proponha no final da sua redação uma proposta de intervenção, tá? Essa proposta de intervenção, ela deve ser uma proposta do que eu chamo proposta concreta de intervenção. Você deve dizer o que deve ser feito e como deve ser feito, tá? Então vamos lá. Para que o tabagismo seja reduzido, o governo, através das mídias sociais, de campanhas escolares, pode fazer propagandas no ambiente escolar para que a redução do tabagismo seja alcançada. Nessas mídias, né, nessas propagandas, as consequências podem ser expostas de forma a escandalizar ou até aterrorizar aqueles usuários e as pessoas que pretendem começar a fumar. Enfim, tá? Algo bem simples aqui. Mas é o que deve ser feito e como deve ser feito. Então, eu falei que deveria ser através de mídias, né? O governo deve fazer através de mídias, por meio de escolas, por meio de redes sociais, tá? Então, o que deve ser feito e como deve ser feito, beleza? Pessoal, é isso, tá? Essa daqui ela é um pouco mais específica porque ela é para professor, né? Então, ela fala sobre o ambiente escolar e como o aluno pode, como ele pode combater essas dificuldades de aprendizagem, né? E o desenvolvimento das habilidades. Vamos lá, pessoal. Eu passei dicas aqui para vocês, né? A gente comentou sobre as provas, vocês viram que não foi nada mirabolante, nada que seja extremamente difícil. Eu vou fazer um material, aliás, eu tenho um material, né? Com 10 temas diferentes, 5 temas mais sociais, 5 temas mais voltados para o corpo de bombeiro, tá? Para a área de vocês, né? Nesse material eu também tenho 5 esqueletos de redação e tenho gabaritos de 5 dessas redações aí, tá? Para que vocês possam identificar o que o avaliador ia querer desses 10 temas propostos nesse material, tá? Tem mais algumas dicas ali para que você possa se sair bem na sua prova discursiva, tá?
Junto com esse material, eu vou estar colocando, tá? Esse material ele vai estar dentro de um link do Google Drive, e eu vou atualizando vocês até o dia da prova com vídeos de correções de redação, tá? Então eu tenho alguns alunos e nessas correções eu vou colocando trechos ali do que eu acho que pode ser interessante para a prova de vocês. Às vezes o erro daquele candidato pode ser o seu erro também, a sua dúvida, tá? Vamos lá. Caso você tenha interesse em entrar, né, em fazer parte desse grupo no Google Drive, né, com esse material, com essas dicas, né? As dicas vão ser todas em vídeos, tá? Eu vou colocar mais vídeos específicos como esse que vocês estão vendo, né? Só que mais específicos, todos voltados exclusivamente para CBM DF, tá? Não vai ser nada genérico, tá? Então, caso você tenha interesse em fazer parte aí, caso você tenha interesse de ter a sua redação corrigida, de treinar até o dia da prova também estou à disposição dos senhores, tá? É claro que as vagas são limitadas, mas quanto antes você entrar em contato aí, acredito que consiga sim ter acesso ao nosso grupo aí e acesso às correções. Beleza, pessoal? Fico à disposição dos senhores. Vou colocar um grupo que esse é aberto para todos, tá? Um grupo do WhatsApp, onde eu vou estar divulgando também toda a atualização aí do link do grupo do Google Drive. Vou estar colocando algumas dicas lá também. Então, entre no nosso grupo de redação do CBMDF e caso tenha interesse em saber sobre valores, em saber sobre as correções, o meu contato está lá nesse grupo como administrador, tá? Pode entrar em contato, conversar comigo e garanta aí a sua correção, a sua preparação. Beleza, pessoal? Espero ter esclarecido todas as ideias aí referentes à redação e espero que vocês saiam muito bem nessa prova. Beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima.